Graça e paz, amado de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica, amém? Mas antes de você assistir esse vídeo, eu gostaria que você pudesse aí dar um likezinho, perfeito? Pudesse aí estar fazendo comentários. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp, no seu Facebook, perfeito? E se você sente no coração também, você pudesse também contribuir, nos abençoando no canal, contribuindo com qualquer quantia, as descrições, né? O número da conta aí está nas descrições e nos abençoando aí, você certamente há de ser abençoado, né? Certamente. Olha, a dica de hoje é essa aqui, ó. Super livraço da editora Paulus, Introdução ao Novo Testamento, de Kimmel. Esse teólogo aqui, escreve-se Kummel, né, mas a pronúncia é Kimmel. Esse meu livro aqui eu comprei, foi em 2010, isso. Esse livro aqui tem 10 anos comigo, já li ele todo. Ele tem 797 páginas. Eu estou lendo ele pela segunda vez e já estou na página 327, para você ver como ele é bom. Esse livro aqui, irmãos, esse livro aqui foi recomendado a nós, seminaristas, que estava no seminário 12 anos atrás. Esse teólogo aqui é uma obra de 1973, ok? A obra original. E a Paulus traduziu essa obra em 1982. Então já teve várias reedições. O nome do teólogo é Werner Georg Kimmel, que foi um teólogo alemão aí, considerado um grande teólogo. É uma obra que já teve, como falei aqui no início, né, várias edições, no qual vai abordar aí de forma magistral todo o Novo Testamento. Ele vai abordar todo o Novo Testamento, traçando assim uma linha de análise acadêmica, perfeito, levando-nos ao entendimento aí bem apurado de cada livro. Ele vai abordar uma questão muito interessante. Eu sublinhei esse livro todo. Aqui, ó, por exemplo, ele vai falar sobre a questão sinótica. Olha só os detalhezinhos, ok? A letra é tranquila, da editora Paulus. Então vamos lá, vamos para a gente trabalhar com ele aqui. Vamos ver aqui a questão da introdução. Alguns desses livros da Paulus, eles colocam a introdução lá no final. Vamos ver aqui, é isso mesmo. Por exemplo, ele vai começar com uma introdução. Vai falar na introdução sobre os instrumentos mais importantes para o estudo do Novo Testamento, ok? Que são os dicionários, né? As gramáticas, os léxicos bíblicos, a hermenêutica. Ainda na introdução ele vai falar sobre noção e divisão da introdução do Novo Testamento. Ele vai falar sobre a história e literatura da introdução do Novo Testamento. E a primeira parte, a partir do capítulo 33, ele vai falar sobre os evangelhos sinóticos e os atos dos apóstolos. Certo? Questão sinótica no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e Atos dos Apóstolos. Parte 2 do livro, ele vai falar sobre o Evangelho de João. Dentro do Evangelho de João, por exemplo, ele vai falar sobre a história do problema joanino. Você sabe que na academia, para a academia, diferentemente da área conservadora, nós entendemos que João escreveu o seu Evangelho, ponto final. Não é isso? Ninguém discute. Só que na academia existem outras especulações a respeito de trechos do Evangelho que não teria sido João, o apóstolo, a escrever, mas sim um discípulo de João, né? Existem essas polêmicas aí, as várias fontes, digamos assim. A relação entre o Evangelho de João, o pensamento religioso de então, objetivo, característica teológica do Evangelho de João, autor, data, lugar e composição. Aí depois, a partir da página 316, ele vem falando sobre as epístolas. Então ele começa a falar sobre as epístolas paulinas, certo? Que os teólogos gostam de usar o termo Corpus Paulinus, né? Epístola Paulina. Então ele vai falar sobre, primeiramente,
sobre a cronologia da vida de Paulo. Depois ele entra em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Coríntios, Gálatas, Romanos, Filipenses, Colossenses, Filemão, Efésios. Ele termina com as pastorais, certo? Aí depois ele vem falando sobre as epístolas universais, também conhecidas como epístolas gerais ou epístolas católicas, né? Que são as epístolas aos Hebreus, Tiago, Pedro, Judas, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, 1 e 2 e 3 João, ok? Depois ele vem fechando com o Apocalipse, ok? Aí ele encerra, na verdade ele chega numa segunda parte, já na página 627, depois de ter analisado livro por livro, ele vai falar sobre a formação do cânon do Novo Testamento, até o final do século II. Aí depois ele vai falar sobre a conclusão do cânon do Novo Testamento na Igreja Antiga. Depois ele vai falar sobre a importância do Novo Testamento na Igreja Latina, desde Cipriano no século V, ok? Depois ele vai falar sobre o cânon da Igreja Ocidental até a Reforma Protestante. E ele vem fechando aqui a terceira parte, falando sobre um pouco sobre a história e a crítica do texto do Novo Testamento. A tradução manuscrita, os manuscritos gregos, a situação atual da crítica textual do Novo Testamento. É uma obra assim, como eu falei, é um tipo de livro, é uma leitura agradável. O cara é profundo, mas não é chato, não é aquele teólogo profundo chato. É um teólogo que você lê, entende perfeitamente. E nessa época eu gostava de sublinhar tudo, tá vendo? Ó. Por exemplo, vou te dizer aqui, o Evangelho. Vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, falando sobre os Evangelhos. Ele fala assim, Evangelho, do grego to o evangelion, também no plural, ta o angelia. Significa em grego recompensa pela transmissão de boas novas, mas também as próprias boas novas. O evangelho já tinha adquirido conotação religiosa, principalmente no culto do imperador, o aparecimento do legislador divino universal, sua ascensão ao trono, como também seus decretos são outras tantas boas novas, ok? Deixa eu ver aqui mais algumas questões aqui. Vamos jogar para a questão sinótica. Aqui, os evangelhos não foram escritos para recordar Jesus ou para glorificar os seus milagres, constituindo esses últimos apenas uma parte do seu conteúdo, que contém bem outras coisas. O interesse dominante neles é suscitar a fé e fortalecê-la. As palavras e as ações de Jesus foram recolhidas à parte, repetidas na forma de simples narrativa. Ele dá aqui, ó, caramba, no final dos capítulos, olha só as referências. 2, 3 páginas de referência bibliográfica. Caramba. A questão sinótica lá. O conteúdo e a disposição do material dos sinóticos estão intimamente relacionados. O decurso da atividade de Jesus é apresentado de maneira semelhante. O aparecimento do Batista estão unidos o batismo e a atenção de Jesus, como também seu aparecimento em público, até a época de sua paixão. Jesus exerce sua atividade quase que somente na Galileia. Mateus e Lucas têm material mais rico do que Marcos, mesmo assim os textos coincidem na descrição da atividade de Jesus. Então essa questão do problema sinótico, ele vai trazer um pouco sobre a história do problema, né? Os primeiros teólogos a abordar essa questão, certo? Por exemplo, Agostinho acha que os evangelhos foram aparecendo na ordem que se encontra no cânon e que os últimos evangelhos foram escritos não sem conhecimento dos primeiros. O teólogo chamado Lessing foi o primeiro a avançar a hipótese de que os nossos evangelhos não passariam de diferentes traduções e resumos de um texto aramaico antiquíssimo de origem apostólica. Olha só. Eichhorn deu forma científica a esta concepção, admitiu que a existência de um evangelho aramaico primitivo, do qual faz derivar 9 outros evangelhos escritos diferentes. Existe essa teoria, né? Alguns cristãos e teólogos sérios defendem com unhas e dentes essa teoria de que os evangelhos que nós conhecemos hoje, os documentos em grego, teriam sido primeiramente todos escritos em aramaico, principalmente o Evangelho de Mateus. Teria sido escrito em aramaico para depois ter sido feita uma tradução para o grego, né? Existem os prós e os contras dessa teoria. Uma dos argumentos pró é que Jesus falava aramaico, certo?
E um argumento contra é que a maioria maciça dos textos que nós encontramos do Novo Testamento estão em grego, né? Não me recordo agora, estou tentando buscar no meu cérebro agora, mas não me recordo se existe algum texto, algum documento completo de Mateus ou de algum outro evangelho do Novo Testamento em aramaico, tendo sido escrito antes dos textos que nós conhecemos mais antigos do grego. Sinceramente não recordo e penso que não. Então, esse debate acadêmico é interessante. Deixa eu ver mais alguma coisa interessante aqui. Mas a hipótese de Schleiermacher, que foi um teólogo liberal, não explica a semelhança dos evangelhos na sua sequência no vocabulário. Foi outro cara também que abordou sobre essa questão. Por exemplo, existe a hipótese da utilização no que diz respeito aos problemas dos sinóticos. E diz assim: as 3 teorias acima descritas pressupõem todas que os sinóticos tenham surgido sem ligação literária entre si, mas os pontos de contato dos 3 evangelhos entre si são tão estreitos que a hipótese de uma dependência literária, que Agostinho já levantara, tem sido repetidamente defendida. Embora todas as combinações teóricas tenham tido seus defensores, apenas 3 opiniões se mostraram suficientemente sérias para sustentar a própria posição. A hipótese de Geisler, outro teólogo que escreveu sobre essas questões aqui sinóticas, apresenta pelo menos uma concepção correta. Sem dúvida alguma, um período de tradição oral deve ter precedido a redação dos evangelhos, durante o qual se deu a passagem do aramaico para o grego. Então, o próprio Kimmel defende essa questão, de que houve sim um evangelho, digamos assim, primitivo, escrito em aramaico para depois passar para o grego. Interessante isso. Então, diz aí para mim aí o que você acha, se você acredita nessa questão aí. Então ele vai dialogar aí com principais teólogos aí, Bultmann, Agostinho, ok? Então ele... Vou entrar aqui em Evangelho de João aqui para ver algo importante aqui. Ele vai comentar sobre o Evangelho de João. Ok? Aqui, história do problema joanino. Então ele diz assim, olha... Vamos lá. Desde o início do século II, que não se negava que o Evangelho de João pertence a João, o filho de Zebedeu, e portanto é um membro do grupo dos 12, que essa é a tradição, né, a opinião mais tradicional. E por isso mesmo, como Mateus tem como autor uma testemunha ocular da vida de Jesus. Mas este ponto de vista admitido pela primeira vez no século II, no começo não foi pacificamente acolhido. Irineu, no seu livro Adversos Hereses, né, conheceu que quem negasse a promessa joanina do Espírito e, portanto, repudiasse o Evangelho de João, bem como o Espírito profético. O presbítero romano Gaio, que escreveu no início do século III, obviamente teve a mesma intenção de eliminar o fundamento escriturístico usado pelos montanistas para o seu ensinamento sobre a presença do Paráclito. Gaio atribuiu João e o Apocalipse ao gnóstico Cerinto e, assim fazendo, usou como argumento a divergência entre João e os sinóticos. Olha só, pouco se fala sobre isso no meio conservador, mas existe essa teoria aí, né, de que Gaio, né, isso no século II, ele não atribui o Evangelho e nem o Apocalipse a João Apóstolo, né? Ele teria atribuído a Cerinto, que foi um gnóstico. Então, existem entre os acadêmicos essa polêmica, né? Teria sido o Evangelho de João o Evangelho gnóstico? Então eu estou falando isso aqui, mas só para botar pimenta no debate, porque eu creio que o Evangelho de João é a palavra de Deus, certo? Inspirado pelo Espírito Santo, foi João, o apóstolo, que escreveu. Mas é interessante essas questões aí, essas análises, né? Strauss, em sua Vida de Jesus, que é um liberal, né, procurou mostrar que em João, em comparação com os sinóticos, existe uma forma mais desenvolvida de mito,
de maneira que, em geral, João é totalmente destituído de valor como fonte para a compreensão histórica de Jesus. Ok? Então, o que, meu cara, não significa necessariamente que ele não cria que o evangelho de João fosse inspirado, nada disso. Ele, na verdade, está contando aqui a história, dialogando, analisando o que esses grandes teólogos importantes aí do século XVIII, XIX, né, falaram a respeito dos evangelhos. Né? Ele vai estar dizendo aqui que os teólogos liberais não consideram o evangelho de João de valor. Tanto é que nessa questão da busca do Jesus histórico, eles, nessa busca do Jesus histórico, eles só vão analisar Mateus, Marcos e Lucas. São os sinóticos. O evangelho de João é descartado por várias razões. Ok? Então temos mais aqui. Como complemento aos métodos de crítica histórica e literária na forma aplicada a João, surgiu desde o início de nosso século o método da história das religiões. Além da alternativa constantemente colocada do substrato judaico ou grego em relação ao mundo conceitual de João, surgiu no século XX a suposição de que João pertence a um ambiente espiritual do gnosticismo do Oriente Médio. Olha. Então é importante nós analisarmos aí para sabermos o que os teólogos estão falando a respeito do Novo Testamento. Então é uma obra de 1973, mas que ainda é publicada pela Paulus, que ainda dialoga muito. Ele é protestante, tá? Johann Kimmel, que é também muito interessante, uma editora católica, Paulus, publicar livros de teólogos protestantes, porque eles entendem que, presta atenção, o católico, as editoras católicas entendem que na questão acadêmica esse diálogo é possível, não tem problema nenhum, não há preconceito. Então eles publicam livros de teólogos protestantes, isso é interessante, o que não ocorre no nosso meio evangélico, não é verdade? Você já imaginou a CPAD, editora Vida Nova, publicando o livro de um teólogo, de um padre teólogo, de Joseph Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, que é considerado um dos maiores teólogos eruditos do século XX dentro da Igreja Católica? Né? Isso é interessante, né? Não, nós não publicamos, mas eles publicam. O que é interessante também, sempre para você que não sabe, muitos protestantes, muitos evangélicos, batistas, metodistas, presbiterianos têm feito seu mestrado em teologia, seu doutorado nas universidades pontifícias católicas. Minha professora de Antigo Testamento, ela fez doutorado aqui na PUC Rio de Janeiro, certo? Interessante, ela defendeu uma tese no seu doutorado falando sobre Balaão. Impressionante. Ela é fera, tia Teresa Kiel. Então, teóloga, né, mestre da Igreja Batista, formou-se lá. Tem um amigo que é escritor, pastor Ed Hudson, um abraço, pastor da Assembleia de Deus. Ele está tentando entrar, né? Tem que fazer uma prova para fazer um mestrado na PUC. Né? É muito difícil entrar. A PUC aqui do Rio de Janeiro. Veja bem, um teólogo, escritor da Assembleia de Deus, já tem um mestrado em Novo Testamento, só de confissão protestante. Agora ele quer fazer um mestrado, né, de confissão católica reconhecido pelo MEC. Então tem que se respeitar, né? Os professores lá, os caras têm doutorado, pós-doutorado na Alemanha, em Roma, cara. Pô. Então na questão acadêmica é possível esse diálogo. Por que é possível esse diálogo? Aí você fala assim, não, pastor, mas isso é impossível, os caras são idólatras, eles creem em Maria e tal. Não, certo? Eles sabem disso. Essa própria professora falou que tendo aula com um padre lá na PUC, o cara é um cabeção erudito, e teve uma pessoa que falou assim, mas vocês sabem que o povo católico aqui faz imagem de idolatria, né? Vocês sabem disso, né? Desafiando os caras lá dentro da casa dos caras. Aí fala assim, né? Quem disse que não? É assim. Tá na Bíblia, não tá na Bíblia? Não farás para ti imagem de escultura? Ou seja, eles sabem, cara, que é errado. Mas é que eles colocam assim, como é que você vai mudar isso? Uma tradição de milhares de anos, centenas de anos.
É como se tivesse assim, deixa como tá. Não fui eu que criei isso. Quando eu nasci já existia centenas de séculos. Tipo assim, eles não estão nem aí. Se o povo é supersticioso, se acende vela, se prostra diante de Maria. Então é interessante. Mas a questão acadêmica, o diálogo, entendeu? É interessante isso. Não tem como você desprezar. Aliás, a gente precisa ser maduro o suficiente, né? Tudo que a gente ouve, Paulo vai dizer isso. A gente tem que reter o que é bom. Você tendo aula de um padre fazendo mestrado, teologia, doutorado, você pode ouvir besteira? Pode. Retém o que é bom. Você vai ouvir besteira de algum mestre, de um protestante pastor? Sim, se você é um pentecostal, vai ter aula com um professor reformado. Quando chegar na questão soteriológica, você vai considerar besteira. Não, não considero isso legal. Não, essa postura de Calvino eu não concordo. Mesma coisa, você reformado, se for ter aula com um pastor pentecostal, você não vai gostar, porque você entende que ele vai seguir a questão a linha arminiana. Então a gente não concorda com todo mundo 100%, certo? A gente retém aquilo que nós consideramos bom, que realmente tem sentido de um de outro, e nós chegamos à nossa própria conclusão. Então, o estudante maduro pensa dessa forma, ok? Então, ó, mais uma dica, Johann Kribel. Johann Kribel, o teólogo alemão aí, uma obra fantástica, quase 800 páginas, eu recomendo. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, Deus te abençoe e até a próxima dica.